A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui para gravar mais uma videoaula. Então, você que já nos acompanha no canal, você que é o nosso aluno, lembrando que nós estamos estudando o módulo Históricos e Poéticos, tá bom? Então tá aí o nosso livro, Históricos e Poéticos, faz parte ainda do panorama do Antigo Testamento. Nós estamos estudando aí todos os livros do Antigo Testamento. Já trabalhamos aí o Pentateuco, né? Trabalhamos agora os históricos, os poéticos, estamos chegando ao final dos poéticos e logo mais estaremos aí introduzindo também os profetas maiores e profetas menores. Então você é nosso aluno, módulo na mão, Bíblia, tá bom? Sempre lembrando aí da Bíblia, afinal de contas nós estamos estudando a palavra de Deus. Então essa aula aí, possivelmente nós vamos falar dos Salmos e de Provérbios. Então fica conosco, tá bom? Você aí, ao término aí, se você quiser, dá um joinha, compartilha esse vídeo aí para que possa abençoar vidas, tá bom? Vamos fazer uma oração, como nós sempre fazemos, começando aqui a nossa aula pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus de toda honra e toda glória, rogamos, ó Deus, a tua bênção, a tua misericórdia. Pai, que o Senhor fale conosco neste momento, nesta aula, que para todos sempre o teu nome possa ser glorificado. Ó Deus, eu quero pedir, Senhor, a presença do teu Espírito em nós, atuando através de nós, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Já oramos, então você que está com o teu módulo, página de número 74. Vamos lá? Você que acompanha a aula aí pelo módulo, página 74. Então nós vamos falar hoje dos Salmos. Vamos lá. De que maneira as pessoas louvam a Deus por meio da música em sua igreja? Elas usam hinário, elas acompanham louvores por meio de um projetor, cantam com acompanhamento de um piano, com órgãos ou outros instrumentos. De que maneira a sua comunidade de fé, o lugar onde você congrega, ou mesmo você, louva a Deus? É isso que nós vamos começar a entender a partir dessa introdução, o que na verdade eram os Salmos. Há muitas igrejas que não preferem ter instrumento, acompanhamento, mas uma coisa é certa, existem vários meios, diferentes meios de louvar ao Senhor. Todas as comunidades de fé, as igrejas em si, quando se reúnem para louvar a Deus, algumas fazem uso de algum tipo de instrumento, outras são mais conservadoras, outras preferem não usar. Mas o mais interessante de tudo isso é que não importa qual seja o estilo de adoração dessa comunidade de fé, provavelmente os salmos são partes deste louvor, ou seja, eles vão ser usados como parte desse louvor. É isso que nós vamos entender, que os Salmos é o grande hinário de Israel. Então o livro de Salmos ele tem contribuído com as palavras de muitos dos nossos hinos, até mesmo os corinhos mais modernos, né? Tem sido extraído, sim, boa parte deles da letra tem vindo dos Salmos. Os Salmos têm sido inspiração para muitos compositores, aqueles que querem louvar ao Senhor, né? E eu quero aqui abrir um parênteses, não entenda isso como uma palavra de crítica, mas de um alerta, né? Nós precisamos até tomar cuidado com o tipo de letra, porque, na verdade, nós precisamos entoar o Senhor. Né? Existem muitas letras hoje que têm surgido no seio da igreja, mas letras antropocêntricas, ou seja, o homem está no centro, a adoração é voltada ao homem, é sempre o homem que vai vencer, é sempre o homem que vai ganhar. Então, às vezes, se exalta muito o homem e pouco se glorifica a Deus. Mas você vai encontrar nos Salmos muita sinceridade. Você vai encontrar nos Salmos muita transparência. São palavras que definem muito bem os salmistas. Então, vamos lá devagarzinho aqui, ó. Os Salmos são um grande hinário de Israel. Ao estudá-los, poderemos entender mais sobre algumas grandes verdades nas quais o povo de Deus acreditava e como eles se expressavam em sua adoração.
Então, o grande inário de Israel, o livro dos Salmos. Vamos pensar aqui no autor do livro dos Salmos. Quem é o autor dos cânticos, né? Quem escreveu os Salmos? Essa é a pergunta. Fazer uma pergunta como essa, quem escreveu os Salmos, é a mesma coisa que você perguntar quem foi que escreveu os nossos inários modernos. Por quê? A resposta pode ser muitas pessoas. Muitos compositores contribuíram com a coleção de cânticos e poemas que nós temos nos Salmos, né, que hoje é conhecida como Salmos. Em alguma época, depois do exílio da Babilônia, alguém compilou esses salmos e fez um só volume. Os próprios títulos dos salmos, em sua maioria, indicam o seu autor, né? Então, quando você pega ali a sua Bíblia, então, Salmos de Davi, Salmos dos filhos de Coré. Mas vamos olhar aqui uma coisa com mais detalhe, ó. Dos 150 salmos, olha que interessante, dos 150 salmos, apenas 34 são anônimos, sabe? Quando você vê o salmista anônimo, dos 116 restantes, 100 indicam o autor, e 73 são atribuídos ao rei Davi, né? Davi, o grande salmista, poeta e cantor de Israel. Os outros autores são mencionados, Moisés, você tem Salomão, você tem Asaf, Remã, os filhos de Coré, mas você vai ver que grande parte dos salmos é atribuída a Davi, o grande rei de Israel, né? Davi sabia muito bem como exaltar e adorar a Deus por meio das suas palavras. Então, nós vamos trabalhar os salmos e nós, como eu já disse no começo desta aula, se existe algo de especial nos salmos, eu posso afirmar, isso é uma palavra minha, né? É a sinceridade com que os salmistas adoravam, era a transparência com que eles revelavam aquilo que estava no seu íntimo, no seu ser, e eles revelavam, eles passavam isso a Deus. Então o salmo é de grande importância para nós hoje, até para a nossa teologia. Você encontra também muita teologia bíblica dentro dos salmos. O nome salmos, a palavra salmos vem do grego, né? Salmos, que quer dizer um cântico ou hino. A palavra hebraica para o livro é terrilim, que significa louvores. Então você tem aí o tema dos salmos. Qual que é o tema dos salmos? Louvores a Deus. Os salmos são cânticos de louvor a Deus, como sublime criador, sustentador e redentor de todas as coisas. Nós podemos dizer que os salmos eles representam o inário do povo de Deus. Então era um meio onde eles se expressavam ao Senhor. Existem as classificações dos salmos, é claro, nós vamos falar mais à frente, mas os salmos eram entoados em ocasiões especiais, onde eles expressavam sua gratidão, o seu louvor a Deus, ou até mesmo a agonia da sua alma. Por isso que eu disse que há essa transparência nos salmos. Eles expressavam a dor que estavam sentindo, e o que é mais lindo, que no meio da dor eles conseguiam louvar o Senhor. No meio da dor, Davi conseguia exaltar o Senhor. Davi relata, né, acerca de que banhava o seu leito em lágrimas, e ele expressa tudo isso aí nos salmos. Então, meu irmão, aqui é uma palavra de exortação para mim e para você. Então não importa o momento que você esteja vivendo, tem uma palavra de exaltação a Deus, tem uma palavra de cântico que glorifique e exalte o nome santo do Senhor, tá bom? Vamos lá, a esfera de ação de Salmos. Vai se dar entre a época de Moisés, aproximadamente 1440 a.C., e o cativeiro babilônico, 586 a.C. Você tem esse período aí, essa esfera de ação, onde nós temos aí o grande desenvolvimento aí dos cânticos, né, do inário de Israel, os salmos. Lógico que pós-cativeiro, como nós já lemos, ele vai ser compilado e vai ser colocado em um só volume. Vamos lá. O propósito dos salmos. A nação judaica usava os salmos tanto como um livro de orações, como um livro de cânticos. Esses livros de cânticos e orações estão profundamente associados ao culto, contendo 150 poemas destinados
ao canto, à devoção pessoal, ou era usado em ajuntamentos solenes. Então, você vai ter toda essa parte ali das solenidades, quando acontecia em Israel, peregrinações, salmos da realeza. Então, todo esse conjunto eles usavam para adorar a Deus em ocasiões especiais. O Salmos foi organizado em 5 livros, né, delimitados por uma fórmula conclusiva em correspondência com os 5 livros do Pentateuco. Então você tem aí o primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao 41, o segundo livro do 42 ao 72, o terceiro livro do 73 ao 89, o quarto livro do 90 ao 106, né? E o quinto livro do 107 ao 150. Portanto, os salmos refletem a vida devocional e o sentimento religioso da nação de Israel. Então você tem no salmo toda essa clareza, toda essa transparência. Pessoas-chave dos salmos, nós temos aí pessoas que se destacam, mas dentre eles nós podemos falar de Davi, né? O grande rei Davi, mas o grande poeta, adorador Davi. Mas nós temos pessoas como Asaf, os filhos de Coré, pessoas que vão se destacar, mas a ênfase maior, uma pessoa-chave, teologicamente falando, os olhos são voltados para Davi, como grande poeta aí dos Salmos. O conteúdo do livro, vamos lá, o conteúdo, ó. Os Salmos, eles falam da grandeza de Deus, falam da bondade, do seu poder e da sua justiça. Muitos dos salmos, eles são preces, súplicas, alguns contêm bons conselhos, né, indicando o caminho da verdadeira felicidade através da virtude e do cumprimento dos mandamentos de Deus. Deste modo, os salmos, eles refletem todos os incidentes que podem ocorrer na vida, tanto do indivíduo como da coletividade, ou seja, os salmos revelam tanto como um ser individual, mas como um todo na nação. Os salmos, eles vão refletir o caráter histórico do devocional de Israel, né? A maneira como eles adoravam, como eles se expressavam. Muitos dos acontecimentos da história são apresentados nos salmos. Você tem a criação do homem, Salmo 8, verso 5, a aliança estabelecida com Abraão e seus descendentes, está lá no Salmo 105, do 9 a 11, o sacerdócio de Melquisedeque, Salmo 110, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, a libertação do Egito, a herança cananeia. Então, de certa forma, os salmos, eles estavam inseridos dentro do contexto histórico da nação. Até porque, embora a nossa visão aqui seja uma visão panorâmica, mas quando você vai observar em que ocasião que esse salmo foi composto, em que ocasião que esses versos foram escritos, você vai perceber que está totalmente ligado a um contexto histórico, a um momento em que a nação passava, a um momento em que a nação enfrentava. Daí a importância de você estudar os salmos e, como um bom estudante, cavar, né? Saber o que está por trás, em que período foi, por que Davi se expressou daquela maneira, por que Asaf se expressou daquela maneira, por que o salmista estava declarando daquela forma, como o Salmo 126, né? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós estávamos como os que sonham. Qual que é a ideia desse salmo? É a libertação do cativeiro, quando eles estão saindo do cativeiro. Embora o salmista do Salmo 126 seja anônimo, mas você tem a ideia do quê? Que eles estão sendo libertos do período do cativeiro babilônico e estão voltando para a sua terra. E aquilo parecia um sonho, aquilo parecia ser algo tão especial que o salmista não sabia se estava dormindo ou se de fato aquilo estava acontecendo ou era apenas um sonho. E aí, lógico, conjecturando, eu quero pensar com você,
né? Tendo um amigo do lado, talvez ele poderia usar a expressão: me belisca para ver se eu estou sonhando, para ver se tudo isso é verdade. E ali ele vê que não é um sonho, então ele compõe: o Senhor restaurou a nossa sorte, né? Aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando, andando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então os salmistas, os salmos, eles expressam a sua sinceridade para com Deus. Então vai o meu conselho: dê uma pesquisada, veja o que está atrás desse cântico, em que momento que ele foi escrito, né? O porquê daquelas palavras. Isso vai enriquecer demais o teu estudo. Por fim, os salmos, na questão do seu conteúdo, eles retratam a mais íntima expressão de dor, angústia, coragem, louvor, confiança a Deus. Os salmos é muito rico, meu irmão. Você tem nos salmos relatos de angústia, mas você tem relatos de coragem, de louvor, de confiança. Eles representam o clamor de corações aflitos em busca do auxílio divino, a fim de aliviar o pranto amargo, né, que muitas das vezes a vida provoca. A Meyer Prima, eu gosto muito de uma expressão dele, e eu até fiz questão de colocar isso no livro. Ele coloca algumas colocações que eu acho fantástico, eu concordo muito com ele, porque ele diz assim, que nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Você tem a narrativa histórica, Deus falando acerca do homem. Nos livros proféticos, Deus fala ao homem. Mas nos salmos, é o homem que fala a Deus. Olha que lindo isso, irmãos. Nos livros históricos da Bíblia, Deus fala acerca do homem. Nos proféticos, Deus fala ao homem. Todavia, nos salmos, é o homem que vai falar a Deus. É o homem que se expressa ao Senhor. É o homem que vai abrir o seu coração a Deus. É tão maravilhoso, né? Ainda a palavra não me chegou à boca, Senhor, e o Senhor já conhece. Olha que maravilha, irmãos. Então, quando você entoa uns salmos, os salmistas, eles falavam a Deus. Sabe o que eu aprendo, meus irmãos, com o salmista? Eu aprendo que quando nós estamos louvando ao Senhor, nós temos que ser sinceros, não ficarmos com falácias, ou mesmo com jargões decorados, não, mas que você se expresse, seja você mesmo, mas seja sincero, fale a Deus com o coração aberto, com o coração sincero, porque de fato a tua adoração vai ser recebida e vai chegar ao trono da graça de Deus. Então vale muito a pena você estudar os salmos. Então guarda aí essa expressão do Meyer Prima, quando ele diz que nos históricos Deus fala acerca do homem, nos proféticos Deus fala ao homem, mas nos salmos o homem fala a Deus. Olha que legal isso aí. Os salmos, eles foram classificados, né? Eu até coloquei aí no módulo, você que tem um módulo, tá com esse material. Os salmos, eles foram classificados. O estudioso alemão Hermann Gunkel, né, lançou os fundamentos para o estudo da classificação dos salmos. A partir dele, todo mundo construiu em cima do seu fundamento. Mas aí nós temos algumas classificações dos tipos de salmos. Eu tenho aqui, por exemplo, hinos, né, que são cânticos de louvores e ação de graças a Deus por aquilo que ele fez, por aquilo que ele é. Você tem o Salmo de número 8, Salmo 136, Salmo 150. Aí nós temos uma outra classificação dos salmos, que é o Salmo de penitência, que na verdade é um salmos ali de confissão, de arrependimento pelo pecado. Ele é uma súplica pela graça de Deus, um pedido de perdão, né? um quebrantamento. Por exemplo, Salmos 38, Salmos 51. Lembra do Salmo 51? Né? O Salmo de Davi, onde Davi se derrama na presença do Senhor, suplicando o perdão. E aí quando você vai olhar isso historicamente, você vai perceber uma coisa,
que Davi confessara o seu pecado, né, o pecado que ele tinha cometido com Betseba, a questão do assassinato de Urias. E aí quando o profeta o confronta, e ele é confrontado pelo profeta, diz, né, as tradições, né, que ele então se humilha e tira a coroa, tira o seu manto real e vai se humilhar ao Senhor. E aí, nesse contexto de humilhação, nasce o Salmo 51. Eu quero até ler aqui com você só alguns pedacinhos, mas olha que interessante a sinceridade e como o salmista, ele abre o seu coração para com Deus. Olha no verso primeiro, né, na primeira estrofe, né, os salmos são estrofes, né, porque são cânticos. Ele diz assim: tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Você percebe essa sinceridade, meu irmão? Olha como nós temos que ser sinceros a Deus, nos mostrar dependente dele. Olha a estrofe, verso 4, ó. Pequei contra ti somente pequei, pratiquei o mal que o Senhor tanto reprova. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me. Eu me considero culpado, mas reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministra a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Faze-me voltar ao júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o teu rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu irmão, será que você consegue perceber a grandeza, a sinceridade que há no salmista? Ele pecou, ele errou, mas ele se volta para Deus com um coração sincero. Ele não procura fingir que está tudo bem. Não há mais tempo, não há mais espaço para se esconder. Ele sabe que o Deus a quem ele serve conhece o seu coração. Então ele clama por misericórdia, ele suplica pelo perdão, ele suplica pela alegria da salvação. Meu irmão, sabe que o salmista sentiu Deus longe dele, ele sentiu a distância do Espírito de Deus, e aí ele diz: não retires de mim o teu Espírito, ó Deus. O salmista sabia que ele poderia perder o trono, que ele poderia perder muitas coisas, mas se existia algo que jamais ele poderia perder, era a presença de Deus sobre a sua vida. Eu enxergo nos salmos a mais grandeza, a maior sinceridade, o grande amor de um homem pelo seu Senhor e pelo seu Salvador. Então os salmos são muito ricos. Aí nós temos os salmos de sabedoria, observações gerais sobre a vida, especificamente acerca de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Você tem aí o Salmo 1, Salmo 14, Salmo 73, né? No Salmo 1 você vê que são conselhos mesmo de sabedoria. Quando você olha nos Salmos 1, você vai enxergar a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus para com o seu povo, para com seus servos. Ele diz, né, bem-aventurado, ó, abençoado, bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios e não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai falar, ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. São conselhos maravilhosos, conselhos que nos levam a nos aproximarmos mais de Deus. Nós temos os salmos da realeza,
O tema principal é o rei, como filho de Davi, um instrumento especial de Deus para governar o seu povo. Nós temos uma outra classificação dos salmos, os salmos messiânicos, né? Esses salmos descreveram alguns aspectos da pessoa, do ministério, da vida do Messias. São salmos proféticos, salmos 2, 16, 22, que soaram como profecias, falando acerca do Messias, do Machia, daquele que haveria de vir. Nós temos também os salmos, uma outra classificação dos salmos, conhecido como salmos imprecatórios. O que eram os salmos imprecatórios? Era um pedido a Deus por julgamento contra os seus inimigos, contra os inimigos do seu povo. É interessante, irmãos, que nos salmos imprecatórios, às vezes você vai observar até mesmo uma linguagem um tanto forte, né? Por exemplo, quando nós olhamos lá para o Salmo de número 137, há uma partezinha final, onde o salmista ele clama por uma justiça divina, e aí ele vai usar palavras até pesadas, né? Palavras que vão soar um tanto estranho, mas sabe o que eu vejo, irmãos? A sinceridade do salmista. Não era alguém ali que estava fingindo ser uma coisa que não é. Ele estava sendo sincero. Olha que interessante, ó. Eu vou ler a partir do verso 7, o Salmo 137, ó. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, daquele dia que Jerusalém foi destruída, como gritavam, desnudai-a, arrasai até os fundamentos. O que o salmista está dizendo? Senhor, lembra que quando a assolação veio sobre nós somos invadidos e sendo levados cativo, os filhos de Edom zombavam, diziam, destrói ela, acaba com ela. Olha o que o salmista está falando, é um salmo imprecatório isso aqui, ó. Filha da Babilônia, devastadora, bem-aventurado, aquele que te dera a paga de tudo quanto nos fizestes. Aí ele está dizendo assim, ó, feliz aquele que agarrar os teus descendentes e despedaçá-los contra a rocha. Olha que palavra dura, meu irmão. Olha o que o salmista está dizendo. Feliz é aquele que pegar os filhos daqueles que fez algo com a gente e tacar eles na rocha. Palavra dura, né? Algo assim que parece que o salmista está nervoso. Mas são salmos imprecatórios. Ele está sendo sincero, está sendo verdadeiro. Nós temos também os salmos de lamento, né? Um lamento por uma situação, que normalmente inclui uma declaração de lamento, uma declaração de confiança, afirmação, de louvor a Deus. Você tem os salmos 3, o 4, o 6, enfim, os salmos eles eram cantados em liturgias dos seus cultos, no templo, e posteriormente também foram entoados nas sinagogas. É uma coletânea de 150 cânticos, 150 poemas que expressavam a grandeza e o louvor a Deus. Aí nós temos o nosso livro, aí, você que está com o nosso livro, nós temos aí o esboço dos salmos, né? Página 77, 78, você vai ter o esboço do primeiro livro, o segundo livro, até o quinto livro, vai falar os cânticos de Salomão, doxologia, os cânticos de ação de graça. Isso aí é para você analisar em casa, anotar, descobrir qual a história que há por trás desse cântico, vai te fazer crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Vamos lá, considerações finais sobre os salmos, né? Considerações finais sobre os salmos. Os salmos continuam sendo um tesouro de auxílio espiritual para os cristãos. Suas palavras falam ao nosso coração, assim como certamente falaram ao coração de outros, desde os dias em que foram escritos. Seja qual for o nosso estado de espírito e qual for a nossa situação, as vozes antigas nos convidam a ouvi-las. Elas também já passaram por alegrias, por tristezas, por luto, por pecado, por ira, por confissão, por perdão e por outras experiências que tocam tão profundamente as nossas vidas. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nos salmos você encontra o homem, não super-heróis. Você encontra homens que passaram por perdas, você encontra homens que passaram por lutas, você encontra homens que passaram por adversidades, você encontra homens que passaram por circunstâncias difíceis. E toda essa riqueza dos salmos, toda essa grandeza dos salmos,
nos dias atuais, nos faz entender que homens como eu e você passaram por momentos de dificuldade, momentos de perdas, mas em todos esses momentos, eles souberam entoar um cântico ao Senhor, eles souberam exaltar o nome do Senhor. Então é um convite a nós sermos verdadeiros adoradores, nós exaltarmos o Senhor, nós engrandecemos aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Vamos lá. Então os salmos nos chamam a aprender como o Espírito Santo usa as circunstâncias e até mesmo as palavras que nós expressamos para mais perto dele. Então, quando nós temos um coração sincero, quando nós temos um coração verdadeiro, nós de fato nos aproximamos do Senhor e contemplamos a sua grandeza, desfrutamos da sua glória. Amém? Então esse é os Salmos, irmãos. É uma visão panorâmica. Se eu tivesse tempo, nós íamos sistematicamente em cada salmo extraindo as lições, trazendo algumas aplicações, mas o nosso curso é uma visão panorâmica, tá? Mas isso não impede de você na tua casa fazer aí essa lição de casa e se debruçar em cima dos textos bíblicos, agora entendendo essa visão panorâmica e a partir daí extrair lições valiosas para a sua vida, tá bom? Não esquece, no módulo tem os questionários, responde o questionário, porque aí você grava muito mais, tá bom? Vamos lá falar de Provérbios agora? Nós falamos já de Salmos aí, aproximadamente uns 30 minutos falando de Salmos. Agora nós vamos falar de Provérbios, tá bom? O livro de Provérbios é o segundo livro da coleção conhecida como Literatura de Sabedoria, né? Uma literatura sapiencial. O livro tem algo a dizer a cada aspecto da fé e da vida. Outras partes da Bíblia apresentam a lei de Deus, narram acontecimentos históricos ou registram hinos de louvor a Deus, como é no caso dos Salmos que nós acabamos de falar. Todavia, olha que interessante isso, Provérbios consolida as verdades da antiga Israel, perdão, irmãos, baseados na experiência que oferece aos crentes conselhos práticos para uma vida, um viver em santidade. Então, na verdade, Provérbios, guarda isso, grifa isso aí, escreve. Provérbios são conselhos sobre como viver no mundo de Deus. Então, Provérbios são conselhos como viver no mundo de Deus. Então, os Salmos trazem os cânticos, os históricos trazem a narrativa, mas agora Provérbios vai nos trazer experiências da antiga Israel, a história de vida, que são conselhos que nos ajudam a como viver, a como se portar no mundo criado por Deus. O livro de Provérbios, meus irmãos, é uma coleção de ditados curtos, instruindo o leitor em como viver bem. Como no livro de Salmos, né? O livro de Provérbios é uma coleção de coleções. Ele contém provérbios, ditados de sabedoria, de diferentes autores, fontes compiladas em uma biblioteca de ensinamentos de sabedoria sobre como temer a Deus e apartar-se do mal. Então essa é a ideia, como temer a Deus e apartar-se do mal. Olha Provérbios 3, verso 7, você que está com a sua Bíblia, Provérbios 3, verso 7, diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Versículo-chave de Provérbios está lá em Provérbios 1,7, o versículo-chave, qual é? O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Embora, irmãos, alguns discordem de mim, e eu respeito, mas eu gosto da frase de Oswald Sanders, um grande teólogo, um grande escritor. Oswald Sanders define sabedoria como a arte de aplicar o conhecimento. Respeito a opiniões de outros que não concordam tanto com essa frase, mas eu gosto dessa frase que o Sanders cita,
Porque nós percebemos que existem muitas pessoas que têm conhecimento, e conhecimento se adquire por meio de livros, pela vivência da vida, por andar com alguém que tem algo a lhe acrescentar, algo a lhe oferecer, não é verdade? Mas a sabedoria, ela é a arte de colocar em prática todo esse conhecimento. E isso são poucos que conseguem. Então eu entendo que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Por quê? Porque quando eu temo a Deus, Deus me dirige, Deus me guia, Deus me orienta a maneira que eu devo me portar, a maneira que eu devo agir. Então, esse é o verso-chave, Provérbios 1:7. O autor, quem que é o autor, do livro, os Provérbios, o livro de Provérbios? O livro contém várias referências ao papel de Salomão na tradição dos provérbios em Israel. Os provérbios dos capítulos 10 até o 22, você vai ter que são chamados de provérbios de Salomão. Mas aí você vai observar que do capítulo 25 ao 29 são mais provérbios de Salomão, mas são copiados pelos homens de Ezequias, rei de Judá. O Provérbios 25:1 diz assim: esses são os provérbios de Salomão, compilado pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Embora a abertura do livro associe toda a coleção a Salomão, há evidências claras que comprovam que Salomão compôs, sim, boa parte do material de Provérbios, boa parte daquilo que está contido em Provérbios. Mas houve também outras contribuições. Outros mestres de sabedoria também escreveram. E aí nós temos alguns nomes como Agur, Lemuel, lá Provérbios 30, 31. Então existiram também outros autores, parte foi compilada pelos servos de Ezequias, rei de Judá, mas em suma você vai conhecer esse livro como os Provérbios de Salomão. Mas nós percebemos aí que houve também outras contribuições, tá bom? O tema, qual que é o tema de Provérbios? O tema central, a verdadeira sabedoria. O livro de Provérbios ele é farto em expressões concisas que têm a finalidade de ensinar as pessoas a viverem em retidão. Então a ideia de Provérbios é nos ensinar a buscarmos a verdadeira sabedoria, a nos inclinarmos, a nos debruçarmos ao Senhor em buscar a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria, ela está em Deus, ela vem de Deus, ela provém de Deus. E aí nós vemos Tiago dizendo, se alguém necessita de sabedoria, peça, que Deus nos dá. O propósito do livro é esclarecido em seus versos iniciais. Eu quero ler com você Provérbios 1, do 1 ao 5. Vai apresentar todo o propósito do livro. Olha que legal, ó. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvido, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento, obterá orientação. Meu irmão, olha que grandeza isso. Olha que tesouro isso. Quem tem prudência, olha, ele vai lhe ajudar. Aos inexperientes, bom senso. Se você der ouvido, aumentará o seu conhecimento, obterá discernimento e terá orientação. Olha que grandeza. Então, nesses primeiros versos, fica bem claro o propósito do livro. A partir daí, a obra passa a apresentar dois tipos de pessoas, Ela vai retratar dois caminhos. E esse estilo literário é muito legal, porque ele vai apresentar o tolo, o ímpio, que é obstinado, é ignorante, não ouve conselhos de Deus e acaba trilhando por caminhos de mortes. Mas aí ele vai apresentar não só o tolo,
ele vai apresentar também o sábio. E o sábio, que é alguém prudente, alguém que busca conhecer e amar a Deus, alguém que ouve conselhos. E aí, a partir desse padrão, dessa conduta de sábio, ele vai ser orientado e guiado por Deus, vai alcançar a vitória e vai trilhar por caminhos de vida. Então você vai encontrar esse estilo literário apresentando o tolo e o sábio. Então você vai ver que o tolo, os caminhos dele são sempre de morte, mas o sábio, o caminho da prudência, leva a vida. Quando nós olhamos para isso, nós temos que extrair de Provérbios lições sobre como viver no mundo que Deus criou. Viver de maneira a agradar a Deus, viver de maneira a glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Então esse é o propósito de Provérbios, tá bom? Esfera de ação, vamos lá. A referência dos escribas de Ezequias na compilação da obra indica que o livro ainda não estava pronto no final do seu reinado sobre Judá. Você tem o final do século VIII, mais ou menos. Dessa forma, alguns estudiosos têm sugerido que este livro foi escrito entre o reinado de Salomão e a atividade dos escribas de Ezequias. Então você tem essa ideia da esfera de ação. Pessoas-chaves. Quem são as pessoas-chaves no livro de Salomão, do livro de Provérbios? Você tem Salomão, Agur e Lemuel. O conteúdo do livro, vamos olhar para o conteúdo, embora eu tenha falado já muita coisa, mas a literatura de sabedoria em geral, ela tem dois tipos, essa literatura de sabedoria. Então você tem o primeiro tipo, sabedoria discursiva, que é aquela que trata de assuntos difíceis da vida e normalmente ela é pessimista. O livro de Jó é o exemplo desse tipo de sabedoria, né? Uma sabedoria discursiva. Aí nós temos o segundo tipo de sabedoria, é a sabedoria instrutiva e didática, que é aquela literatura que instrui de forma prática e normalmente ela é otimista, né? Provérbios é um tipo clássico dessa literatura de sabedoria. Por exemplo, o livro de Provérbios dá continuidade a temas de outras partes do Antigo Testamento, ao contrastar dois modos de vida, né, do ímpio e do justo. De um lado, aqueles que recusam-se a manter a aliança, eles vão quebrar a cara. Então o Provérbios chama esses indivíduos de nécios. São os nécios que não guardam o princípio da aliança. E a sua escolha de vida ela é traçada em Provérbios pelo escritor como uma escolha de vida, como uma loucura, né? Ele escolheu um caminho de loucura, viver a vida dessa maneira. Por outro lado, você tem aqueles que prudentes, zelosamente mantêm o seu relacionamento com Deus, guardam os princípios da aliança, andam por caminhos de retidão. Aí eles, segundo o escritor, vão ser chamados de sábios, né? E suas vidas são caracterizadas pela sabedoria. Então, você tem esses dois estilos aí, esses dois tipos, né, de literatura de sabedoria. Então, a sabedoria discursiva e a sabedoria instrutiva e didática, que na verdade vai te mostrar mesmo bem na prática. Se você fizer isso, você é tolo. Se você fizer isso, você é sábio e justo. Meu irmão, nós aprendemos tanto em Provérbios. Se nós soubéssemos qual o tesouro que nós temos nas nossas mãos, o tesouro que Deus nos deu, o tesouro que Deus nos deixou. Então eu te dou um conselho, você que está ouvindo essa aula, você mesmo, você que está assistindo essa aula, meu irmão, se debruça, vai para cima, come desse rolo, mastiga, degusta, porque você vai ver quão maravilhoso é. Vamos entender aqui um pouquinho Provérbios? O que é um Provérbios? Falando de modo geral, provérbio é um ditado sucinto e persuasivo que prova ser verdadeiro por meio da experiência. Então, de um modo geral, ele é um ditado sucinto, persuasivo, mas que ele vai mostrar ser verdadeiro por meio da experiência, da vivência. Mas eu queria chamar a tua atenção para isso, o que não é um provérbio, né? Aquilo que não é um provérbio. Então, pelo menos eu tenho aqui 2 pontos a pensar contigo. O que não é um provérbios? Olha que interessante. Primeiro, provérbios não são promessas.
Provérbios não são promessas. Nós olhamos para alguns textos e pensamos que são promessas. Provérbio é uma declaração de uma verdade geral, mas não é uma promessa inquebrável. Por exemplo, nós temos aí Provérbios 22:6. Vamos lá para a Bíblia? Você que está aí com a sua Bíblia, pega ela aí, Provérbios 22:6. Muita gente sabe até de cor isso aí, né? Mas vamos ler aqui, Provérbios 22:6. Vamos lá para a Bíblia, você tem que estar com a Bíblia na mão. Olha aqui, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Você conhece alguém que cresceu aprendendo a palavra e depois, já numa idade avançada, se desviou? Embora eu não goste muito dessa expressão se desviar, mas infelizmente se afastou dos caminhos do Senhor. Percebe que são conselhos, mas não é uma promessa inquebrável. Então os pais, eles têm que orientar, eles devem ensinar o testemunho pessoal de vida regenerada. Seus filhos desde cedo, eles vão aprender a amar, a obedecer a Deus, mas nós precisamos entender que não é uma promessa inquebrável, ou seja, a instrução e a disciplina ou a correção andam sempre juntos em benefício do sábio. A ideia é assim, ensina o teu filho, porque quando ele estiver mais velho, meu irmão, pode ter certeza que a semente foi plantada e está guardada dentro do coração dele. E se você aí, o teu filho se desviou, se distanciou, eu quero dizer para você, se você ensinou ele, fique tranquilo. Deus vai alcançá-lo porque você fez a sua parte. E você, pai, mãe, como eu, que tenho seus filhos pequenos, ensina ele, meu irmão, instrui ele nos caminhos do Senhor, porque é a melhor coisa que nós podemos dar aos nossos filhos. Vamos lá? Um segundo ponto, aquilo que não é um provérbio, que eu quero pensar com os irmãos, provérbios não são ordens. Ainda que muitos começam de uma forma imperativa, mas devem ser cuidadosamente interpretados para os nossos dias. Né? Provérbios não são ordem. Então você tem alguns provérbios, provérbios 22, 24, 25. Você vai perceber uma coisa, por exemplo, provérbios 22, verso 24 e 25, ó. Não te associes com quem vive de mau humor, nem caminhes em companhia de uma pessoa iracunda, para que não te acostumes com seus modos e não acabes caindo numa cilada mortal. Embora essa ênfase seja um tanto imperativa, mas é um conselho. Fica andando aí com quem só vive de mau humor, com quem é iracundo, daqui a pouco esse negócio pega em você. Você vai cair no mesmo laço. Olha a grandeza disso aqui, meu irmão. Você percebe como que é rica a palavra de Deus, como que é poderosa a palavra de Deus. Provérbios 24, 27, diz assim, forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Meu irmão, dá até vontade de glorificar a Deus. Olha, forma primeiro a tua lavoura e levanta a tua casa, então estarás à vontade para construir a tua família. Sabe o que ele está dizendo? Meu filho, antes de você casar, vá construir alguma coisa, vá fazer alguma coisa, levanta a tua lavoura, edifica a tua casa, constrói algo, aí você está pronto para construir família. Olha que grandeza, irmão, olha que sabedoria. Embora pareça imperativo, mas não é uma ordem, é um conselho, porque como é que você vai casar, como é que você vai partir para construir uma família, se você não tem nada, não tem nem estrutura psíquica, você não tem estrutura emocional, e